Vamos lá. Vamos Estamos aqui, super aquecidos. Coração aquecido, mas a temperatura tá baixa. A temperatura está muito baixa. Então vamos lá. Sejam bem-vindos a mais uma conversa da Eva e de mim aqui no Pod Soulcast. Chegamos para mais um assunto dentro do campo das constelações, do campo terapêutico, do campo do desenvolvimento pessoal. Né, Eva? Mais uma tardezinha para mais uma conversinha boa. Sim. Acho que eu contei aqui, né, que tem muita gente relatando que aproveita bastante esse momento, né? Legal. É legal, né? É legal. Bom. Eu tava lá esse dia eu tava lá no YouTube vendo a nossa performance, né? Chama performance no YouTube? Como chama? Não, nem sei. As pessoas insights. lá. Mas as pessoas. Aí a gente teve aquele episódio da fibromialgia, que teve bastante pessoas. Foi bem interessante. Eu acho que foi um dos episódios que mais pessoas comentaram. Olha! Falando e tal. Gostaram muito da conversa e tal. E tem um grupo de pessoas que tá bem ativo lá, assim, mandam mensagem, conversa e tal. É bem legal. Eu gostaria muito de ter bastante tempo para interagir com essas pessoas, né? Mas. Infelizmente, eu não consigo fazer isso, eu adoraria, mas eu tenho ainda não me libertei do perfeito na hora de interagir com as pessoas, então eu não faço só, vou fazer para fazer, né? Então sempre quero dedicar um tempo, estar bem inteira, bem presente, e aí acabo não tendo essa oportunidade, mas eu gostaria muito, então sinto muito se eu não tenho conseguido interagir, mas não é por falta de vontade, é por falta de jeito, talvez. Nem vou dizer que é por falta de tempo, porque tempo é uma coisa muito subjetiva mesmo, né? Então, isso. Mas estão lá, as pessoas estão lá comentando, falando, e é muito gostoso ver quando tem alguém do outro lado, né? É sempre bom. Sim, então quer dizer que a comunicação pode se fazer de alguma forma. E, bom, nós estamos aí há bastante tempo agora, já há alguns meses, né? A gente tem tentado... Nesse trabalho, tu disse? Não, tô falando nisso que eu vou falar em seguida. Tá. A gente já, há alguns meses a gente tem conversado e até gestado um trabalho, que é o trabalho que fala das ordens da ajuda, né? E esse é um tema que eu gosto muito, muito, muito mesmo, porque nós estamos sempre nessa posição de ajudantes, a maioria de nós, né? E muito pouco sabemos sobre essa arte. Achamos que sabemos muito, porque parece que ajudar é algo inato, né? Que todo mundo nasce sabendo fazer. Não é verdade, porque Bert contou pra gente que ajudar é uma arte, né? E aí hoje, quando tu chegas com esse livro das Ordens da Ajuda e essa capa tão bonita que eu não tinha visto ainda nessa segunda reimpressão, fico bem entusiasmada, porque esse é um dos meus assuntos favoritos das questões sistêmicas. Eu gosto muito desse assunto. Massa. Tem ali uma característica, eu acho que a gente, como animais, e esses animais mamíferos que somos, nós estamos numa relação de interdependência que muitas vezes é configurada através da ajuda, né? A gente dá o nome dessa interdependência de ajuda. E mesmo quando não há intenção de ajuda, às vezes estamos ajudando. E às vezes, quando temos a intenção de ajuda, não estamos ajudando. Estamos atrapalhando. Então, ajudar é uma arte, né? Porque nem sempre aquilo que é intencional nesse quesito é a boa ajuda, né? Às vezes a gente está no maior atrapalho na vida da outra pessoa, mas como... A intenção encobre, né? Isso, a intenção... O que está acontecendo, né? Então... E é interessante que tu trouxe isso, porque a gente tá para botar esse curso na rua, né? No ar. No ar, na rua. Na rua. E é interessante desses nossos movimentos que a gente tem feito com esses cursos. Esse é o primeiro curso que antes de lançar já tem pessoas esperando para entrar. Que começaram a pipocar assim, quero fazer, então tem algo ali interessante. Sim. É muito instigante e é muito assim, é uma condição generalizada mesmo, né? Porque todo mundo é um ajudante.
algumas pessoas são profissionalmente ajudantes, né? São ajudantes profissionais. Terapeutas, médicos, Professores. enfermeiros, professores, psicólogos, fisioterapeutas, né? Então, essas são profissões de ajuda. No entanto, na informalidade, somos todos ajudantes. Mas na informalidade, nós somos ajudantes amadores, quando talvez pudéssemos ser bons ajudantes e ajudantes até profissionais, né? E é sobre isso que o Hellinger traz nesse livro sobre a Ordens da Ajuda, né? Ele começa a abrir um pouco mais o artesanato da ajuda, né? Como é que se chega nesse lugar que é muito específico, muito direcionado para uma verdadeira ajuda, que é o que ele fala, né? E daí nesse livro, ele abre esse livro, eu não sei se é dele esse poema, porque não tem autoria, mas ele abre o livro com um poeminha que se chama Sabedoria. Se não tem autor embaixo, então é possível que seja dele. Né? A linguagem é bem dele, assim, muito. né? Bem dele, mas enfim. Isso é um bom tema também, né? Assim, um bom tema não, mas um tema só para um recado. Quando forem publicar coisas que estão creditadas a Bert Hellinger, por favor, verifiquem a veracidade dessa informação. Porque quem lê um pouquinho de Bert Hellinger logo identifica e saca o estilo dele, né? Então, gente, não é verdade que Bert escreve coisas assim que muitas pessoas publicam como sendo dele, né? Cuidem dessa informação. Ele tem um estilo muito próprio. É bem específico, né? A forma muito como ele escreve. Muito específico, muito. Mas daí, então, tem esse texto aqui, né? Que se chama Sabedoria. E ele tem, deixa eu ver, 6 estrofezinhas. Bem pequenininho. E daí eu tinha conversado com a Eva pra gente pegar esse textinho e a gente ler cada estrofezinha e conversar um pouco sobre essa estrofe, né? Porque tu achas que nessas linhas aí ele resume as ordens da ajuda? Eu acho que aqui tem coisa para uns estudos talvez de 20 a 30 anos mais ou menos, e daí a pessoa já consegue saber um pouco. Saber um pouquinho, assim, entendeu? Sim. Claro, é uma brincadeira, mas é no sentido que o Hellinger ele tem essa capacidade, né, de em coisas muito curtas condensar muita coisa, né? E se a gente se dedicar, tem muito conteúdo, né, em pequenos trechos dele, né? E claro, ele convida a gente também para a linguagem filosófica dele, que ele utiliza bastante em quase todos os textos dele, né? Sim. Então, podemos começar? Então, o nome, só para mostrar para o pessoal, que é um livro que vale a pena comprar, Ordens da Ajuda. Vai estar longe, mas depois eu dou um jeito de aproximar um pouquinho. Ali, ó, João. Aqui. Ordens da Ajuda, de Bert Hellinger, editora Atman. E logo quando ele abre o livro, ele tem esse poeminha aqui que se chama Sabedoria. Então vamos lá. A primeira estrofe fala assim: o sábio concorda com o mundo tal como é, sem temor e sem intenção. O sábio concorda com o mundo tal como ele é, sem temor e sem intenção. Tem uma lágrima correndo aqui. Ficasse emocionada com alguma coisa? Não. Sou eu, não? Tossi aí. O sábio concorda com o mundo tal como é, sem temor e sem intenção. Ai, que delícia, né? Só aí eu acho que a gente já tem Aí a gente tem meia hora de conversa já. O sábio concorda com o mundo tal como é, sem temor e sem intenção, né? Aqui a gente já tem um primeiro ponto que Hellinger fala bastante no trabalho dele sobre aceitação, por exemplo, né? No sentido de conseguir olhar para a realidade e ver a realidade, sem querer que ela se transforme em outra coisa. Tá, aqui vou fazer um ajuste nessa fala. Não é aceitação. É mais que aceitação. Concordância. Estar de acordo. Estar de acordo. Porque aceitar é do senso comum. Não é da linguagem sistêmica. Acho que a gente vai abrir aqui uma discussão. Sabe que eu tenho um pouco de dificuldade com a concordância, mas eu também tenho com a aceitação, porque as duas parecem
haver ainda um estágio onde eu preciso fazer algo. E eu acho que o Hellinger traz muita ideia de... É quase um reconhecimento, que não tem talvez não tenha uma palavra tão apropriada para a gente usar, mas ainda bato aqui, assim, que concordar é mais do que aceitar. E que se é mais do que aceitar, então ficamos com concordar e não com aceitar. Porque aceitar implica ainda num ajuste. Eu gostaria que não fosse assim, mas é. Então eu aceito. É como se eu estivesse numa resignação, tipo... Já que não dá para ser... não dá de mudar, mas não é o que eu gostaria. E concordar tem um nível mais profundo de não querer fazer ajustes, né? Então, Hellinger, se ele fala de algo, ele fala mais de estar em acordo, estar de acordo. Dizer, então tá, eu vou colocar o meu nome aqui embaixo também, porque para mim tá bom se for assim. Tá bom no sentido, para mim fica bem se for assim, né? Eu sinto que o Hellinger tinha essa... Aliás, ele trouxe a partir do conhecimento essa ideia de que nós temos um lugar de muita força quando a gente consegue estar nessa concordância com o que se apresenta, né? Então, quer dizer, não tanto no sentido de... mas é, de certa forma, uma submissão, mas é mais... Não é muito no sentido de se submeter, se submeter passiva e resignadamente, não é nesse sentido, mas é submeter-se de bom grado, submeter-se com o coração aberto. E me vem muita a imagem, né, que uma postura oposta disso seria a resistência da preferência, porque pelo fato de eu querer outra coisa, eu resisto ao que se mostra. Sim, né? Isso. E talvez daí venha muita... Então talvez, ao invés de falar assim, aceitar, eu não uso essa palavra em hipótese alguma. Se sair da minha boca essa palavra, é porque eu estou muito desatenta. Então já podem me chamar a atenção. Sob qualquer circunstância, eu não uso essa palavra. Nem quando estou falando, assim... No CPF. Quando estou super... não vou falar em aceitação, porque para mim isso já está... Eu sempre falo em concordar. Mas é possível, então, que nós estejamos falando, né, aprofundando um pouquinho mais, nós estejamos falando de abrirmos mão de termos preferência. Renunciarmos a termos uma preferência. Que aí fica tão claro que a gente não precisa entrar em discussão, né? Não tem mais que discutir o nível de profundidade de aceitar e de concordar. Gente, é assim, ó. Quer ter um pouco mais de tranquilidade? Começa a exercitar, abrir mão das tuas preferências e entrar em acordo com o que se apresenta. Né? A nossa cultura atual adora ouvir isso, né? Então imagina é incrível isso, imagina legal. O tanto de contração, imagina o tanto de movimento peristáltico, imagina o tanto de raiva que isso pode movimentar em nós, quando então nós estamos contando para as pessoas, para nós mesmos, em primeiro lugar, mas contando para para o outro, né? Uns para os outros, e contando para as pessoas de um modo geral, que a grande sacada desse novo paradigma, a grande sacada dos novos tempos, a grande sacada da boa nova é abrir mão das sermos capazes de abrir mão das nossas preferências. Porque isso é bem interessante, porque na prática, né, toda vez que eu tenho uma preferência, enquanto a minha experiência não se ajusta à preferência, eu resisto ou eu luto.
Isso. Porque a minha informação se não é o que eu quero, tá errado, precisa ajustar. Isso. Né? E o convite do Hellinger é justamente para a gente perceber que a nossa existência está condicionada a algo que está acima. E que, por muitas vezes, ela não vai corresponder a essa consciênciazinha pequena. Ela está correspondendo a uma outra coisa. Uma consciência muito maior. Né? E aqui eu acho que é desafiante, mas Hellinger não fala isso num nível religioso espiritual. Não. Nada. Né? Não respeitando todas as crenças que existem, mas eu acredito que nem de Deus estamos falando aqui. Estamos falando de uma outra coisa. Né? De uma forma como a nossa Constituição se forma. Né? Então é interessante essa informação de conseguir entrar em relação com a realidade. Né? Com aquilo, e aqui realidade quer dizer aquilo que se apresenta. Né? Eu hoje passei o dia inteiro falando, ai que frio, ai que frio, ai que frio. Isso é uma oposição à realidade. Sabe? Assim, tão pequenininho? Assim, tão bobinho. Mas daí é difícil demais, Eva. Não, tá mas louco. isso é uma oposição à realidade. Porque por que eu inventei de colocar essa roupa, então? Eu podia ter colocado outra roupa, mas eu passei o dia inteiro com essa roupa dizendo que eu tô com frio. Isso é uma oposição à realidade. Né? E aí, quando eu digo, ai, que frio, eu tô dizendo assim, eu, implicitamente, nas entrelinhas, eu tô dizendo, eu gostaria que não fosse essa temperatura. Então, eu estou me opondo à realidade. Eu estou em oposição. E é interessante, né? Esse exemplo teu é muito bom. Porque, assim, de uma forma bem pequena, a gente já vê que, de cara, surge uma fricção com a vida, né? Claro. Aí tu fica... Isso, o tempo todo. Né? É interessante isso, né? E aí, chega uma pessoa e eu falo, tá frio, né? Que frio, né? Buscando aliados. Isso. Então, além de eu entrar nessa fricção com a vida, eu ainda coopto quem tá à minha volta a fazer o mesmo. Porque é um motim sistêmico. Exatamente, Cláudio de Recife dando a sua... Cláudio de Recife dando a sua participação. E eu ainda começo um motim sistêmico e fico o tempo todo nesse... E a fricção acontecendo. E a fricção acontecendo. E aquela areinha na engrenagem não se desfaz. Muito pelo contrário. E aí, como se já não bastasse isso, em algum momento do dia eu disse, mas o verão vai ser quente. Já preparando o próximo motim. O próximo motim já está pronto, entendeu? Então... Aí aqui ele continua, só para a gente pegar a segunda partinha da frase. Sem temor e sem intenção. Por exemplo, para mim, pessoalmente, a parte sem temor é muito difícil. Porque tem aquela coisa do buscar garantir segurança, né? De alguma forma. Né? Que eu acho que é movido por um medo de que as coisas vão dar tudo errado e tudo mais. E sem intenção é um aprendizado que talvez seja para a vida inteira, né? O sem intenção está muito conectado ao sem preferência, né? Porque quando eu tenho uma preferência é porque eu tenho uma intenção. Eu tenho uma preferência, uma intenção e tenho um desejo de que não fosse do jeito que é, mas do jeito que me favorece, né? Mesmo que esse favorecimento seja negativo. Assim, mesmo que esse favorecimento seja algo que não vai me fazer bem. Mas é que, às vezes, eu prefiro coisas que me fazem mal. Tá. Muito profundo. É que isso aí já vai para quase 3 episódios mais. Aí não, são 3 episódios. Então, mas enfim, isso. Mas só deixa eu captar o que eu ia falar, porque ia ser uma pontinha interessante. Volta ali na frasezinha, talvez. Sem temor, sem intenção. Sem temor, sem intenção. Como tu falou agora que tu traz, né? Às vezes a minha intenção, ela tá conectada com algo... Porque isso é uma característica nossa como ser humano. Na maioria das vezes, nós temos uma visão muito curta para a vida. A gente vê 1 centímetro para frente, né?
talvez à medida que a gente vai se desenvolvendo e melhorando e crescendo e amadurecendo, essa visão amplia um pouco mais. Mas, por via de regra, a nossa visão é muito curta, muito perto, né? E a nossa intenção acompanha a nossa distância de visão. E às vezes a gente não vê... Eu acho tão interessante como muitas pessoas, depois que elas passam por um momento muito difícil ou muito desafiante, passa algum tempo elas falam, pô, mas isso foi bom que me aconteceu. Porque eu cheguei num lugar que... Isso foi o melhor. sei lá, mas tipo, elas veem, eu ganhei algo com isso, que naquele momento, se eu pudesse, eu não teria escolhido. Entendeu? Eu teria preferido outra coisa. Outra coisa, Isso. Então é interessante como quase tudo que está contido em nós, muitas vezes essas coisas estão condicionadas a uma consciência nossa que ainda é muito imatura, pequena e infantil, né? E a intenção acompanha isso também de alguma forma. O que a vida nos apresenta, olhando pela visão sistêmica, é algo que é conduzido por uma consciência muito mais ampla, né? E a gente se movimenta também a partir disso, né? Quando o Hellinger convida a gente a estar sem intenção, é no sentido de que também, em algum lugar, isso nos facilita entrar nessa consonância com esse algo que se movimenta para cima da nossa consciência, né? E nos abrirmos para aquilo que nós não somos capazes de alcançar. Exatamente. Não é? Porque a vida, ela está cheia de informação que nós não somos capazes de alcançar. Total. Por quê? Porque essas informações, elas fazem parte de uma duplinha de causa e efeito. E a gente só tem uma partezinha a gente só alcança uma partezinha, né, da informação. Né? E às vezes o que hoje é um efeito de uma causa, já se transforma imediatamente na causa de um efeito, e a repercussão vai ser mais lá na frente, né? E a vida sabe a repercussão que vai ser lá na frente. Né? Essa imagem eu acho incrível. Assim. Então, estarmos de acordo com o que se apresenta, nos abrirmos sem intenção, sem preferência e sem temor para o que é, mesmo que doa, mesmo que esfrie, mesmo que esquente, mesmo que desconforte, é a sacada dos novos tempos. Porque nós estamos, de fato, indo para tempos estamos em tempos muito densos, e a tendência é que isso se intensifique, né? E se a gente continuar nessa consciênciazinha infantil de não quero isso, não quero aquilo, gostaria que... E essa consciência muito cheia das preferências, ela é um impeditivo de crescimento, né? Total. Porque quanto mais eu sou correspondido às minhas preferências, menos eu sou... eu já estou na preferência, né? O que a vida faz é justamente puxar para fora da preferência para ver se tu amplia. Sim. Eu acho, né? De certa forma. Quer ver uma grande fricção com a vida que a gente não percebe assim de imediato, mas que é uma oposição à vida, é estarmos acima do peso. Eu estou trabalhando nisso. Porque nós só estamos acima do peso porque a gente está em oposição ao que se apresenta. E estamos cheios de preferências. E aí a gente quer o mais docinho, o mais prazeroso, bem apresentado, fora da quantidade. Fora da quantidade, a gente quer um pouquinho mais. E a gente... E aí, então, isso já é uma oposição. A gente já fica em oposição à vida. Porque a gente... E muito relacionados ainda com a nossa consciência infantil, né? Do gostosinho, do cremoso, do bonito, né? Me veio um pouco uma esqueci a palavra, mas como se fosse uma alegoria, assim, né? Como tu trouxe a alimentação, achei interessante. Porque a criança, ela vai dar, geralmente, preferência por sabores doces. E à medida que o nosso paladar se desenvolve, a gente consegue suportar outros sabores, inclusive os azedos, os ácidos, os amargos, e até às vezes gostamos da experiência que essas coisas nos trazem, né?
E às vezes estar na vida com muitas preferências é como essa criança que ainda quer bater, só quero doce, Isso, só quero açúcar. eu só quero... Não quero mais nenhuma eu outra tenho coisa. uma preferência. Eu Isso. quero o cremoso, o doce e o fácil de engolir. Né? Incrível, Então né? é uma oposição. Pois é. Né? Então vamos para a segunda frase, porque temos Vamos. bastante estrofes aqui. Não sei se a gente vai dar conta de tudo hoje. Ó, aí a segunda estrofe... Lê a primeira e Tá. vamos ver como é que... Então a primeira é: o sábio concorda com o mundo tal como é, sem temor e sem intenção. Daí na seguida ele escreve: está reconciliado com a efemeridade e não almeja além daquilo que se dissipa com a morte. Está reconciliado com a efemeridade e não almeja além daquilo que se dissipa com a morte. Uau! É muito bom, né? Muito, muito, muito. Então, sabe quando eu leio essa frase, está reconciliado com a efemeridade, me vem muito aquela imagem do Hellinger quando ele fala da solução é ser pequeno, ou se contentar com o ser pequeno. Que não tem, na minha visão, não tem a ver com ser exatamente desimportante, mas está muito de acordo com esse pedacinho que a nossa consciência é da consciência total, sabe? Concordar com ser pequeno. Um grão. Desse negócio todo, sabe? Porque é aquele negócio, né? Quando ele escreve aqui, está reconciliado com a efemeridade, eu acho que tem uma visão muito assim de estar reconciliado com os limites oferecidos pela vida. Estar reconciliado com ser transitório. Isso. E não definitivo. Isso. Não ser eterno. Não ser eterno. Ou seja, estar submetido a ser humano. Né? E não deseja nada além disso. E não desejar nada além disso. É incrível. Não, somos todos transitórios, somos efêmeros, somos temporários, só estamos aqui por algum tempo. Mas desejamos estar aqui para sempre. Então, a gente não concorda com a efemeridade. A gente discorda da efemeridade porque a gente quer ser permanente. E a gente... Isso é uma grande fricção. Sim. E tem a imagem que me traz, né? Porque talvez nem de forma consciente a gente saiba que a gente está fazendo isso, mas parece que todo o tempo nós aplicamos meios de alguma forma nos tornar eternos. Seja por relevância, seja por poder, seja por, sei lá, por várias coisas. A gente tá tentando, tipo, dar esse drible, né? Vamos ver se passa. Eu não vou estar mais aqui, mas o meu livro vai ficar. As pessoas vão lembrar de mim. Vão lembrar de mim. E claro, né, isso se a gente for olhar para tudo de vida que já passou na Terra, a gente sabe o que aconteceu nos últimos 100 anos e olha lá. Então, quer dizer, muitos já caíram no esquecimento. Muitos. Mas, assim, uma infinidade de gente, né? E talvez uma infinidade de gente que fez muita coisa boa, mas já se foram, né? E daí, de novo, vem aquela coisa. Esta briga não está na vida, está em nós, que ficamos nessa tentativa. E nós ficamos nesse lugar, né? Sim, ótimo. Somos temporários, somos temporários. E essa segunda frase é muito boa também, né? Não almeja além daquilo que se dissipa com a morte. Né? Então há uma experiência que acaba ali. E que nesse está contido ali também, né? Então vamos lá. Terceira estrofe? Vamos. Tá. Passamos. Então, o sábio concorda com o mundo tal como é, sem temor e sem intenção. Está reconciliado com a efemeridade e não almeja além daquilo que se dissipa com a morte. Aí ele traz. Conserva a orientação porque está em harmonia e somente interfere o quanto a corrente da vida o exige. Isso é uma das ordens da ajuda, né? Quando Hellinger, então, nos ensina que a nossa intervenção na direção de alguém tem que ser solicitada, verificada se a gente tem condições de, pontual, e depois que a gente intervém, a gente se retira.
Porque é na medida, não é Na medida. não Não é ad eterno. Não é. Não é mais e nem é menos. É só na medida. E aí, quando eu percebo que eu intervi na medida, eu me retiro. Quando ele fala, né, e somente interfere o quanto a corrente da vida o exige. Uhum. Tem uma coisa de não querer roubar o protagonismo da vida através da ajuda que oferece, né? Uhum. Tipo, eu sempre fico pensando assim, tipo, naquelas as pessoas que se tornam muito importantes na vida de outras pessoas, né? E em determinado momento eu imagino que deva ser uma coisa comum. Mas se não fosse não sei quem, eu não teria feito isso. E Uhum. daí se torna esse lugar assim, como aquela pessoa é boa, porque ela ajuda, ela é tão essencial para as outras pessoas, né? Sim. Eu acho que o Hellinger fala um pouco desse lugar aqui, né? De que o caminho da ajuda, de certa forma, exige uma certa abertura desse protagonismo de quem faz algo. Uhum. E ele era cirúrgico nisso, né? Ele só intervia na medida certa e se retirava, porque era muito comum vê-lo silenciado por muito tempo, né? Isso é incrível. E tem outra coisa nessa estrofe que eu gosto muito, é esse trechinho, conserva a orientação. Uhum. Isso me traz muito imagina, né? Se eu estou de acordo com isto que eu estou, de alguma forma, submetido. Uhum. Eu confio que existe um movimento, né? Então eu não baseio esse movimento por pequenas quedas ou pequenas vitórias, eu só permaneço na orientação, porque existe, aí me vem a outra palavra do Hellinger, né, que a gente, por exemplo, como sistema, formamos comunidades de destino. Quer dizer, existe um lugar para onde, embora a gente não saiba para onde. Então essa ideia do conservar a orientação é uma coisa quase estar pela vida de uma certa forma inabalável na orientação, né? Caindo e subindo, mas a gente permanece. O sábio conserva a orientação, porque está em harmonia e somente interfere o quanto a corrente da vida o exige. Ou seja, aqui também se fala de uma lei espiritual bem importante, que é a lei do mínimo esforço. Né? Que é assim que a vida funciona. A vida funciona na lei do mínimo esforço. A vida não se gasta. Né? Hã? A gente vai ser preso? Vai ser preso. Eu ainda tenho meu réu primário para queimar. Tu tem? Então tá, a gente vai... Isso fez uma universidade? Vai ficar em cela especial. Mas tu não estás na Suécia. Não, eu sei. É melhor te cuidar. Mas é interessante, né? Porque essa frase ele fala conserva a orientação porque está em harmonia. Que foi o que a gente falou nas duas primeiras estrofes, né? O fato de que há algo que consegue entrar em consonância com o que está acontecendo, eu também não preciso buscar alternativas. Porque já tem algo que está... Isso. Já está em via, né? Sim. Interessante. E a próxima estrofe te chamou bastante atenção, porque é a única que está pintada. Eu tenho um sistema de grifo muito particular. Tá. Mas é assim, então eu vou começar de novo, lendo do começo até chegar nela. Isso. O sábio concorda com o mundo tal como é, sem temor e sem intenção. Está reconciliado com a efemeridade e não almeja além daquilo que se dissipa com a morte. Conserva a orientação porque está em harmonia e somente interfere o quanto a corrente da vida o exige. Aí a próxima frase. Pode diferenciar entre é possível ou não, porque não tem intenções. Pode diferenciar entre é possível ou não, porque não tem intenções. E aí é interessante, né? Porque a forma como ele coloca aqui, ele fala que quem tem intenção tem lado na vida. Quem tem intenção tem cor, tem partido, tem lado. Tem lado, né? Aí, quando eu falo isso, a primeira imagem que me vem é assim... Talvez ainda somos crianças vendo se é o pai ou a mãe o culpado. Né? Sim.
É interessante Se isso. a gente já tivesse chegado no, no ponto de querer saber se o mérito é do pai ou da mãe, a gente já teria evoluído bastante. Mas a gente ainda quer O culpado. saber quem é o culpado. Então, nós somos muito rústicos. E essa frase eu acho incrível, assim, né? Pode Uhum. diferenciar entre é possível ou não porque não tem intenção. Uhum. Nesse momento, assim, se a gente transformar isso dentro da ordem da ajuda para o trabalho terapêutico, eu acho que esse é o lugar mais importante, Uhum. né? Porque é uma clareza, né? Nas ordens da ajuda, aí no livro, o Hellinger chama isso de estar de acordo com as circunstâncias inalteráveis. Uhum, Né? uhum. De nós, ajudantes, termos esse discernimento de saber, então, o que pode ser alterado e o que não pode ou não deve ser alterado, uhum. né? E nos colocarmos no lugar de quem não deseja alterar o inalterável. Uhum, uhum. Isso é muito exigente, principalmente se nós entramos no campo com a magnânima vontade de ajudar, né? Uhum. Porque a nossa ajuda tem uma ideia bem clara do que ajuda, essa ajuda nossa, assim, inicial, né? Banalizada. Banalizada, né? E de novo vem as imagens do Hellinger, assim, às vezes que eu já vi ele trabalhando, às vezes a ajuda dele era falar para o cliente, eu não vou te atender hoje. Uhum. Essa era a grande ajuda que ele dava. Eu não tenho como estar contigo por mais tempo. Né? Volte, saia, retire-se. E o que aí muita gente achava isso indelicadez, né? Mas por trás disso tinha uma grandeza muito especial, né? Ele alcançava coisas que eram incríveis, Incríveis. assim, né? E era tão interessante ver como às vezes as pessoas saíam desse contato com ele já num lugar de atenção diferente, com a sua própria questão. Claro. Né? Porque, na verdade, era isso que Hellinger falava, não somos nós que fazemos algo pelo cliente. Né? Sim. Tu auxilia o cliente a chegar num pontinho lugar que ele permanece levando a questão dele adiante, né? Resolvendo, solucionando. Sim. Muito bom. Essa frase é boa, né? Eu gosto muito dela. Boa. Aí ele continua. A sabedoria é o fruto de uma longa disciplina e exercício, mas aquele que a possui sem esforço. Ótimo. Muito bom. Né? Então, ser sábio ou treinar essa possibilidade é também estar em consonância com a lei do mínimo esforço, né? Não é não é no suor, não é no suor e não é no suor, no esforço, no grande trabalho, né? Que isso às vezes a gente se orgulha até de, né? De falar, nossa, o quanto que eu fiz, o quanto que eu me esforcei para... Sabe, me vê, porque isso faz parte de mim e eu tenho ouvido muito assim, né? Da nossa, assim, até com alguns clientes que eu tenho trabalhado. Das pessoas chegarem a rejeitar algo porque ela acontece de forma fácil demais. Porque perde valor. Sim. Agora, se aquilo custou e doeu, e aí a pessoa, aquilo ali é um troféu e aquilo ali vira um símbolo de algo. E às vezes a vida tá ali super na maciota, só te dando a chance de navegar sem esforço e tu quer um mar revolto. Isso porque eu acho que quando ele fala dessa longa disciplina, é quase desse aprendizado de uma confiança do fluxo, porque vai trazer o que é necessário. Mas tem uma coisa, não sei se sou eu com a minha cultura de familiar ou se é do mundo que é assim, mas a coisa que vem sem esforço é quase indigna, sabe? Sim. Tipo, não há merecimento naquilo que não tem esforço. Não tem sacrifício, não tem mérito. Aí eu fico pensando assim, imagina, se essa é a informação inicial, quem merece a vida?
Porque eu não fiz nada pela minha vida, eu só a recebi. Uhum. Eu não participei da decisão, eu não participei, né? Alguém decidiu e alguém me deu essa chance, Uhum. mas eu só recebi. Imagina se eu falo que só vale aquilo que eu tenho merecimento, o que eu faço com a minha vida? Uhum. Né? Sim. Sim, acaba entrando nesse lugar de não valorização da própria vida, da Sim. sua própria vida, porque E isso, como não tem merecimento. Isso, como tu falou, atua em níveis muito embaixo, né? Da Uhum. nossa estrutura de personalidade, né? Muito, E, muito. e eu acredito que quando Hellinger fala que a sabedoria é fruto de uma longa disciplina e exercício, eu acho que é justamente o que ele tem ensinado aqui desde o começo, que é como é que a gente volta para esse lugar de viver o que se apresenta, Uhum. ao invés de exercer a preferência, né? Uhum. Muito bom. E a última estrofe, daí depois eu leio ela inteirinha. Uhum. O Ah, sábio. agora seria a sabedoria. Ela está... Isso, é o sábio ou a sabedoria? É o sábio. A sabedoria. A sabedoria, ela está sempre no caminho e chega à meta. Não porque procura, mas porque cresce. Ela está sempre no caminho e chega até a meta. Não porque procura, mas porque cresce. Ai, ai. Muito bom. A imagem que me vem quando eu ouço isso, imagina assim, né? A gente nasce nesta consciência. Uhum. E daí a vida vai trazendo tudo que ela faz a gente passar. Uhum. Sair do útero da mãe, tá com fome, chorar, se apaixonar, se frustrar, adoecer, se curar. E a gente vai fazendo isso. Uhum. As bordas desse movimento é a grande consciência. E é nesse movimento de ampliação e de ampliação da grande consciência que a gente vai se tornando sábio, Isso. né? E eu gosto dessa imagem, que assim, Aham. estamos todos envoltos pela sabedoria. Sim. Só talvez não chegamos ainda. Aham. Mas não tem outra direção senão aquela, né? Aham. Aquele lugar. Porque é Sim. isso que está no entorno, né? Por isso que algumas escolas espirituais vão nos falar de múltiplas vidas, né? Porque se a sabedoria já está aí, mas a gente precisa de etapas para que a gente a atinja, a gente vai precisar de várias oportunidades. Mas nós também não sabemos se isso é verdade, então é bom a gente aproveitar o tempo de agora, né? E eu gosto muito quando... Porque isso é tão contrário ao que a gente costuma falar, né? Porque, percebam, né? Nessa frase dele, ele geralmente ele tá praticamente falando assim, ó, se acalmem, vocês vão chegar. Não tem outro lugar para chegar. Corre. Não precisa correr. Não corre, não te esforça. Não tem outro destino. Isso. É esse o lugar. Dorme direitinho, querido. Não perde o sono. Não, vai ali. Não perde o sono pensando. É como se o que é teu está guardado. Ele escreve, não porque procura, mas porque cresce. Muito incrível. Bom. Então, lendo completamente, né? Sabedoria. O sábio concorda com o mundo tal como é, sem temor e sem intenção. Está reconciliado com a efemeridade e não almeja além daquilo que se dissipa com a morte. Conserva a orientação porque está em harmonia e somente interfere o quanto a corrente da vida o exige. Pode diferenciar entre é possível ou não, porque não tem intenções. A sabedoria é o fruto de uma longa disciplina e exercício, mas aquele que a possui sem esforço. Ela está sempre no caminho e chega à meta, não porque procura, mas porque cresce. Muito bom. Muito bom, né? Às vezes eu digo que existem livros do Hellinger que precisava ter só a capa e uma página, né? Por exemplo, esse livro... Literalmente o livro não começou ainda. O livro não começou, mas tá ele já é... Mas ele já é... já é o livro, né? Incrível. Então, se fosse só isso daí, valia. Então, eu acho que é isso, Eva. Ficamos por aqui? Por hoje, sim. Muito bom. Então, tá. Espero que as pessoas aproveitem, que também possam
refletir, que possam filosofar um pouquinho, né? Uhum. Às vezes as nossas conversas são bem filosóficas, mas é que não dá de fugir muito. A gente tenta bastante trazer para o cotidiano, né? Mas é isso. E para aqueles que se interessarem, né, eu e a Eva vamos estar oferecendo, vai ser a primeira turma deste curso vai ser em outubro, se eu não me engano. Isso, Ordens da Ajuda. Ordens da Ajuda. Para todos os ajudantes, profissionais Ou ou não, amadores isso. que queiram aprimorar a arte da ajuda. Vai ser, deixa eu só buscar o dia aqui, vai ser no último final de semana de outubro, Uhum. dia 26 e 27 de outubro de 2024. Um sábado e um domingo. Depois, no final de semana seguinte, a passagem do Mr. Paul McCartney pela ilha de Florianópolis, de Santa Catarina, no final de semana seguinte. Então, no dia 19, Paul, e no dia 26 e 27, Eva e João, João e Eva. Muito bom. Então é isso, pessoal. Se alguém que quiser saber mais sobre, tem os outros vídeos aqui no canal que você pode acompanhar. Também aqui no canal tem um contato da Eva, tem o meu contato. E aqueles que estão interessados e querem aprofundar nas ordens da ajuda, façam a sua inscrição e estejam conosco no curso. Isso. Fechou, Muito Eva? obrigada. Valeu. Obrigada, meninos. Valeu.